Bom, eu estava chegando aqui, um irmão me entregou um testemunho no papel, mas ele estava tão emocionado, porque ele disse: pastor, no primeiro dia de jejum, o Senhor já respondeu a minha oração. Depois de 3 anos sem trabalho, desempregado, hoje tive uma proposta de uma multinacional. Vou voltar a trabalhar. Vai cuidar da sua casa. Você vai comer do trabalho das suas mãos. Você vai ser feliz e tudo te irá bem. Esses 3 anos foram só um teste para ver se você ia permanecer com seu coração no Senhor. E você permaneceu. Agora virá o tempo da colheita. Você vai prosperar como nunca prosperou antes. Seu casamento vai desfrutar de céu na terra. Ouça o que eu estou te dizendo. Céu na terra. Por quê? Porque não tem nada que checa, que testa mais um casamento do que um homem desempregado. Ninguém disse amém. Faz bem. Não é hora de dizer amém mesmo. É hora de ficar calado meditando. Quando o homem não consegue colocar a comida dentro de casa, ele se sente um lixo. Ele se sente o pior de todos. E se isso perdura muito tempo, ele começa a se deprimir. Quando ele não conhece o Senhor, ele vai beber, ele vai tentar, afogar aquele sentimento de alguma forma. Mas quando ele conhece o Senhor, ele vem para cá para invocar a presença de Deus. Para as mulheres também é difícil. Entende? Nós vivemos uma realidade. Deus criou o homem para ser o provedor. Mulheres podem trabalhar. Preste atenção, não sou contra a mulher trabalhar. Deus que me livre. Mulher pode trabalhar. Ainda que eu preferi que a minha nunca trabalhasse. Mas é a escolha minha. Mas mulher pode trabalhar. Mas ela não pode ser a provedora. Se ela se torna provedora, ela começa também a se sentir sobrecarregada. Ela começa a sentir que virou mãe do marido. Isso destrói a vida íntima deles. Então, Deus quer abençoar o homem para que ele seja o supridor. Não tenha constrangimento. Clama, porque ele já te ouviu. Se nesses dias você está orando e um dos seus alvos de oração é esse, eu já quero começar o jejum profetizando na sua vida. Portas abertas vão estar diante de você. Está me ouvindo? Esteja atento, porque portas abertas vão estar diante de você. Você que tem também estado desempregado há algum tempo, procurando uma posição há algum tempo, e fica parecendo que Deus não ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração, Deus já ouviu a sua oração, já liberou a resposta, ela está a caminho, você está mais próximo da bênção do que você imagina. Nesse tempo de jejum você vai ver a resposta do Senhor na sua vida. Se você crer, diga amém. Tem um outro testemunho que era para eu ter lido já há algumas semanas, mas porque... Bom, deixa para lá. Pastor, vou dar um breve testemunho. No ano passado, descobrimos um câncer cerebral em nossa filha de 4 anos. Câncer no cérebro. Uma criança de 4 anos. Eu tenho boas notícias para você. Deus não tem guardado o câncer para dar para você. Deus não tem lá no estoque celestial cânceres e tumores preparados para você. Não. Deus não manda isso para ninguém. Jesus não veio para trazer doença. Ele veio para levar as nossas enfermidades. É preciso manter essa fé. E a Bíblia, e ele conta então que era um meduloblastoma. Graças a Deus a cirurgia foi feita e o tratamento também, e agora ela está completamente curada. Recebemos a notícia, este ano o tratamento foi particular, pastor. E como em nossa igreja, a Videira Bueno, estamos em campanha do ano da restituição, Deus restituiu tudo o que eu gastei no tratamento da minha filha. Acabou que nós ganhamos o carro que estava sendo sorteado no Flamboyant. Aleluia, que foi você que ganhou, porque eu coloquei minha fichinha lá. Eu falei: Deus, olha para mim. Olha, conhece aquele corinho, olha para mim?
Eu ainda orei, falei, Senhor, tem misericórdia, um carrinho desse. Mas agora, como foi você que ganhou, eu estou feliz por você. Deus não só curou a sua filha, mas restituiu o dinheiro que foi gasto. Pegou o carro, deve ter pegado já em dinheiro, e restituiu tudo de volta. Você tem um pai que te ama muito. Há um Deus que te ama muito. Não duvide deste amor. Nunca duvide da sua graça, ainda que muitas vezes nós sejamos tentados a duvidar. Foi o caso dessa irmã, vou ler só mais esse. Ela testemunhou no domingo para mim. Eu era pastor, uma dessas pessoas que disse que esse seria o último jejum. Já foram mais de 12, vários pastores, e mesmo o senhor, pastor Aloísio, orou por mim e pelos meus sonhos de ser mãe. Em janeiro cheguei a falar para minha mãe que não queria mais que ninguém orasse por mim. Pastor, dias depois sonhei amamentando o neném. E acordei com a sensação no meu seio. Contei para o meu esposo e dias passaram. Desde 2013 sou casada e desejava ter filhos. Nesses anos fiz tratamentos e nada. E a resposta que me davam era, vai namorar com teu marido. Eu gosto desse conselho, quantos gostam também? Eu acho que é um conselho sábio. Minha família é pequenina, pastor. Não tenho sobrinhos da parte de irmãos e nem primos de primeiro grau. Me doía também findar a geração da minha casa. E muitos outros bloqueios. Até mesmo como, por exemplo, me envolver nas atividades dos kids com as irmãs da célula. Domingo passado, quando ouvi o Senhor falar do jejum, meu coração acelerou. E eu percebi que a minha menstruação estava atrasada mais ou menos 14 dias. Mas ela já tinha atrasado tantas vezes. Mesmo assim, comprei um teste no sábado à noite, na farmácia. E nesse domingo passado, bem cedinho, fiz o teste e deu positivo. Uma felicidade enorme veio ao meu coração. Mas estava em dúvida de não saber interpretar o resultado. Pensamentos de incredulidade me vieram, fiquei com medo. E contei para o meu esposo. Fui para o quarto orar ao Senhor, chorei muito, mas me acalmei. Quando meu esposo acordou, contei o que tinha feito, e ele ficou imóvel, incrédulo, e suando por 2 minutos. Isso parece cena de filme. O quê? Você está grávida? E aí ele fica parado 2 minutos olhando para ela. Pastor, declara a minha vitória. E aqui estou participando do culto, contando o meu testemunho de milagre, para que o Senhor compartilhe com outras futuras mamães sonhadoras como eu. Deus fez na minha vida, vai fazer na sua vida também. Faço das palavras dela as minhas palavras também. Às vezes nós gostamos de dar conselhos, mas tem uma coisa que eu falo para mim mesmo e ensino para quem anda comigo: não dê conselhos, conte boas novas. Conselho é coisas que o outro tem que fazer. Boas notícias são coisas boas que vão acontecer com ele. Nós fomos chamados para dar boas notícias, contar para as pessoas coisas boas que Deus quer fazer. Quando dizem amém? Hoje é o primeiro dia do jejum. E se você comprou o livro, espero que você tenha comprado. Hoje o tema é: traga a presença para a sua casa. A vontade do Senhor, a vontade de Deus, é que o Senhor Jesus esteja no centro de tudo. Se Ele estiver no centro da sua vida, tudo vai dar certo. Então a centralidade do Senhor é fundamental. Mas muitas pessoas, quando me ouvem falando disso, acham que não é suficientemente prático. Pastor, eu não consigo perceber a praticidade. Como é que eu trago Jesus para o centro? Então, você vai ver no decorrer desses 21 dias, cada capítulo vai te ensinando essa praticidade. Mas hoje eu quero me deter num ponto. Deus deu para o homem e para a mulher uma única ordem. Deus não deu um manual. Deus não deu instruções
né? Porque você vai ver um livro hoje sobre vida conjugal, tem instruções para todas as coisas. Mas Deus falou duas coisas. Para o homem, Deus disse o quê? Lá em Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja, não está escrito simplesmente maridos, amem as vossas mulheres. Porque se fosse só isso, seria só um mandamento. Semelhante aos mandamentos da lei. Eu tenho um mandamento, tenho que amar minha mulher, minha obrigação, tenho que amar. Aí o meu amor não vai ser espontâneo, vai ser fruto de uma mera obrigação. Já contei para você que Deus não gosta disso. Deus não quer que nós o amemos porque é uma lei, um mandamento, uma obrigação. Ele quer conquistar o nosso coração para amá-lo espontaneamente. Então, não é simplesmente maridos, amem vossa mulher, mas é ame a sua esposa como Cristo te amou. É essa a verdade. Essa é a boa notícia. Ame a sua esposa como Cristo amou você. Então, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer quando você ouve isso? Meditar no quanto Ele amou você. Quando você, querido marido, medita no quanto Deus te ama, e Ele prova o seu próprio amor, enviando o seu próprio filho para morrer por você, quando você não estava nem pedindo e muito menos merecendo. Ele prova que te ama, quando você entende que você é amado, independente das suas obras, independente dos seus bons ou maus comportamentos, Ele simplesmente te ama. E quando você entende que é amado, preste atenção, o amor dele enche o seu coração, e você espontaneamente vai amar a sua esposa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a nossa esposa porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Mas muitos querem encarar apenas como um simples mandamento. E às vezes o casamento vira uma troca, né, de cobranças. Você não está me amando como Cristo amou a igreja, né? E o marido diz, e nem você está se submetendo a mim como a Cristo. E nós ficamos jogando um para o outro. Não, esqueça qual é a função, a obrigação do outro, o papel do outro. Concentre-se naquilo que o Espírito Santo fala para você. Descubra o quanto você é amado, e você vai amar a sua esposa também. E vai ser um amor tal que você vai ter disposição de se entregar por ela. Disposição de se entregar por ela. Essa ternura vai surgir no seu coração. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? A mesma coisa é para as mulheres. No verso 22, Efésios 5, 22, diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Veja, aqui não está escrito simplesmente, mulheres, sejam submissas. Senão seria simplesmente um mandamento. Mas está escrito, mulheres sejam submissas como ao Senhor. Ou seja, coloca o Senhor na relação. Veja o Senhor atrás do seu marido. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça de todo homem. Quem é o cabeça do homem? Quantos creem nisso? Se Cristo é o cabeça do homem, irmã, quando você se submete ao seu marido, você pode ficar tranquila. O cabeça do meu marido não vai deixar ele aprontar comigo. Não vai deixar ele gastar o dinheiro de maneira insensata. Não vai deixar ele tomar decisões absurdas, porque tem um cabeça sobre ele, Cristo é o cabeça. E aí quando você ora, você não ora contra o seu marido, nem você ora reclamando de ter que depender dele, mas você ora ao Senhor dizendo, Pai, Cristo é o cabeça, Cristo dirige a minha casa. No final das contas, Cristo é o cabeça da sua casa, mas você se submete ao seu marido. Submissão, não vamos falar isso aqui, daqui a 2 ou 3 aulas. Não é aulas, aleluia, o que será que é? Deve ser culto, aleluia. Um compartilhamento. Às vezes, o mundo quer passar para as irmãs a ideia de que submissão é algo inferior. É ser inferior ao homem. Eu quero dizer para você, querida irmã, você não é inferior ao seu marido em nada. Eu vou dizer a verdade, em muitos aspectos você está acima dele. A maior parte das mulheres são mais inteligentes do que os homens.
A maior parte das mulheres tem uma capacidade verbal muito superior ao dos homens. Quem tem filho, já teve filho, menino e menina, sabe o que eu estou dizendo. O menino, com 2 anos, ele parece um troglodita. É só uga, uga, uga. A menina com 2 anos, ela formula frases. Ela faz um enredo de história com a irmã. Você é a Barbie e eu sou amiga da Barbie. E nós vamos encontrar, e elas ficam fazendo histórias. Aí você pega 2 meninos brincando, o que eles brincam? Pá, pum, pé, pô! Superman! E acredite, não muda muito depois dos 30. Não muda muito. Você sabe, os irmãos me conhecem, você sabe, eu não sou. Realmente, eu sou uma pessoa estranha, minha mulher mesmo. Eu digo para ela sempre isso, né? Eu sou um homem esquisito, porque eu não gosto das coisas de homens. Mas eu não sou gay não, viu? Ouça com santidade. É porque, se alguém me fala, pastor, o que você prefere? Um bom livro, sentado na sua poltrona, ou sair para jogar beach tênis? O que você escolhe determina o futuro da sua vida. Se você escolhe sentar para ler um bom livro, eu te garanto, nunca vai te faltar emprego, posição, nem chefia. Eu tenho que me defender. Olha para cá. E aí eu fui convidado esses dias, segunda e terça na verdade, para pescar. Eu não tenho nem habilidade, eu não tenho nem elegância para a coisa. Você sabe, tem pessoas que têm uma elegância. Até quando elas vestem a roupa de pescador, ela pega aquela vara e elas dão aquela laçada assim. Você olha e fala, nasceu para isso. Esse cara nasceu para isso. O que eu enrolei a minha linha na linha do vizinho, porque eu queria jogar para lá, caía nele. Mas o que eu quero te contar é que nós éramos um grupo de 19 homens. Quando junta 19 homens, a idade mental cai para uns 11 mais ou menos. Eu só ficava rindo, porque só dá para rir. Mas é assim que Deus fez. Você não deve ficar chateado por ser assim, nem deve achar que o seu marido é inferior por causa disso. Não, Deus criou-nos diferentes. Entendeu? Mas nós somos todos iguais. Em Cristo não tem mais homem nem mulher. Somos todos iguais. Quantos dizem amém? Só que quando Deus, Ele nos dá uma missão, a missão exige ordem. Concorda comigo? Não dá para você dar uma missão para um grupo e não definir quem é o líder. Tem que definir, senão aquele grupo não vai conseguir ser bem sucedido. Deus mesmo estabeleceu isso. Então, por exemplo, aqui na vida da igreja, Deus me colocou aqui como líder. Eu sou pastor presidente. Mas quer dizer que eu sou melhor do que você? Não. Quer dizer que eu sou maior do que você? Também não. Quer dizer que eu estou mais perto de Deus do que você? Também não. Mas quando se trata da missão, da ordem, Deus falou, você coloca a ordem. Você é como o irmão mais velho, você vai colocar a ordem e os outros devem obedecer. Mas eles não vão obedecer porque são inferiores, porque também não são reis e sacerdotes. Eles vão obedecer porque essa é a maneira de nós alcançarmos a missão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A família é também uma missão divina. Deus tem algo para realizar através de cada família. Há um propósito divino em cada família. Cada uma com seu estilo, seu jeito, tem uma vocação. Agora, a família sendo uma missão, ela também exige funções. E Deus estabeleceu que o homem deve ser o cabeça. Que o homem deve dirigir, liderar. E a mulher deve ser uma auxiliadora. Ela deve estar próxima, do lado, com certeza. Mas ela deve deixar que o homem tenha a palavra final. Entende? Mas ela não faz isso porque ela é inferior. Ela não faz isso em algum tipo de subserviência, em que ele é obrigado a obedecer tudo que um homem fala. Não, não, não. Nós servimos ao Senhor. Tanto homem quanto mulher, nós servimos ao Senhor.
E nós fazemos tudo debaixo da nossa consciência da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Posso ouvir o amém dos irmãos? Essa é a vontade de Deus. Agora você vê, a graça do Senhor tem que estar envolvida em tudo isso. O Senhor é o centro. Na criação dos filhos é a mesma coisa. Muitos de nós pensamos que criar filhos é uma questão de colocar regras sobre regras. Não faça isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E é o tempo inteiro o pai e a mãe dizendo para o menino o que ele tem que ser, o que ele tem que fazer, para onde ele tem que ir. Tudo, é muita regra. É lei em cima de lei. Você não vai conseguir educar o seu filho simplesmente dessa maneira, porque isso vai trazer sobre ele apenas estresse, peso. Haverá muito peso na sua casa. Mas se em vez de você colocar para ele mais regras, experimenta dar para ele palavras de graça. Eu confio que você vai aprender a discernir entre o certo e o errado, filho. Eu acredito que na hora que um colega falar com você, você vai perceber na hora se aquilo vem de Deus ou não. Eu não tenho dúvida, você vai conseguir se preparar para essa prova. O Senhor é contigo. E eu vou orar por você. Então não é você tem que tirar 10. Não. O Senhor é com você. Deus está aqui para te abençoar. Você é filho, você é amado. Fica calmo. Quanto mais calmo você ficar, melhor vai ser sua nota. Você vai lembrar de tudo, porque o Espírito Santo vai te lembrar. Esse é o pai e a mãe que traz Cristo para o centro. Mas quando o homem é o centro, aí é o homem que faz. Você vai estudar porque eu vou te vigiar, eu vou pegar no seu pé, e você vai estudar aqui o dia inteiro porque eu vou estar te olhando. Aleluia. Você pode fazer assim. Mas não dura muito tempo isso, ninguém consegue ficar de olho em menino o tempo inteiro. Viraria uma obsessão doentia. Mas se você aprende a falar para ele palavras de encorajamento, de fé, palavras espirituais, palavras do Espírito, você vai ver que o seu filho vai ter o desejo de corresponder ao que você está falando. Corresponder à sua expectativa de fé. Quantos dizem amém? Mas a palavra do Senhor diz, e eu gostaria de falar rapidamente sobre isso, lá em 2 Samuel, capítulo 6. Conta uma história que eu já contei para você aqui muitas vezes, mas hoje eu quero aplicá-la especificamente na sua vida conjugal, na sua casa. A Bíblia fala que Davi tornou-se rei. E ele então estabeleceu Jerusalém como a sua capital. A Bíblia fala que um dia ele reuniu os capitães, os anciãos, os maiorais dentre a nação, e disse para eles: olha, nos dias de Saul, ninguém se importou com a arca. Ninguém se importou com a arca, mas eu quero trazer a arca para Jerusalém. A arca da aliança, não é a arca de Noé, viu filho? A arca da aliança. Era um móvel que ficava no tabernáculo. E ela é simbólica. O que ela representa? A presença manifesta de Cristo no meio do seu povo. A arca simboliza presença manifesta. Pastor, por que você faz questão de frisar a palavra manifesta? Porque Deus está em todo lugar, inclusive no inferno. Não há lugar onde Ele não esteja. Deus está em todo lugar. Se subir aos céus, Ele vai estar lá. Se descer no mais profundo abismo, Ele está te esperando lá. Se tomar as asas da alvorada e se deter nos confins dos mares, ainda lá Ele estará presente. Então Deus está em todo lugar. Isso é chamado de onipresença. Mas não é todo lugar que a sua presença é manifesta. Deus está em todo lugar. Mas aqui, quando nos reunimos, há uma manifestação da presença dEle. E a minha oração nesse dia é que essa manifestação cresça tanto, seja tão poderosa, que milagres venham acontecendo espontaneamente enquanto eu estiver pregando. Enquanto eu estiver falando, esteja atento, porque o Espírito Santo vai operar em você. Seu coração vai aquecer, sua fé vai ser despertada, e quando isso acontecer, saiba, o milagre de Deus está apontado para você. Por causa da sua presença manifesta, aleluia. Davi queria a arca, presença manifesta. E ele então faz o quê? Nós também queremos a arca. Quantos querem a arca aqui? Davi, presta atenção, Davi não estava atrás de dinheiro, Davi não estava atrás de vitórias sobre os inimigos, Davi estava atrás de quê? Presença.
Vamos ser franco. Olha para mim. Na sua cabeça, o que seu casamento precisa? O que um bom casamento precisa? Se perguntar isso para um casal lá fora, ele vai dizer o quê? Primeira coisa, dinheiro. Casamento tem que ter dinheiro. Casamento que não tem dinheiro, acaba. Falso, porque tem muita gente rica que é destruída e já casou muitas vezes. Outros vão dizer, não, a base de um bom casamento é sexo. Se tiver uma boa vida sexual, tudo se resolve. Há muitas respostas que você pode dar. É como Davi. Ele poderia estar buscando muitas coisas. Mas eu vou te dizer, o que ele queria mesmo era a arca de Deus. O centro do casamento, o alicerce do casamento, olha para mim, não é dinheiro. Muitos homens tentando ganhar dinheiro já perderam a família, perderam o crescimento dos filhos, perderam o desfrute que Deus tinha para eles, porque eles estavam lá tentando ganhar dinheiro. Preste atenção, Deus quer te dar dinheiro sim, e Ele vai te dar o dinheiro, mas que não seja o primeiro da sua lista. O primeiro da sua lista, eu quero a presença de Deus na minha vida. Quero presença que anda comigo, que vai comigo, é o Emmanuel, Deus comigo. Quando eu chegar no meu trabalho, a presença chega junto. As pessoas não conseguem entender porque eu sou abençoado. Se eu chegar na minha empresa, a presença chega junto. Mas na minha casa, quando eu estou na minha casa, e eu apenas digo, aleluia, a casa faz silêncio, porque elas sabem, a presença de Deus está ali. Davi não queria essas coisas todas, ele queria a arca. Você também não deveria andar achando que essas outras coisas são em primeiro lugar. Claro que Deus vai te dar sim, prosperidade, vida sexual plena, satisfatória e feliz. Tudo isso faz parte do pacote da bênção na sua vida. Mas Ele quer que você procure primeiro o quê? A presença, a prioridade é a presença. Deus quer que façamos as coisas do jeito dele. Esse foi o problema. Davi quis trazer a arca, mas ele quis trazer a arca do jeito mundano. Os filisteus eram ímpios, não conheciam a Deus, mas de alguma forma tiveram que lidar com a arca. Mas eles desprezaram a arca, colocaram a arca diante do seu deus Dagom. Mas a arca é a presença manifesta, e diante dela todo o poder do diabo tem que se dobrar. Dagom no outro dia amanheceu dobrado, curvado diante da arca, e no segundo dia os seus braços estavam arrancados, para declarar que na presença do Senhor toda obra do diabo é desfeita. Não tem obra maligna que o Senhor não possa quebrar e desfazer em nome de Jesus. Mas os filisteus não sabiam como lidar. Eles então colocaram uma arca em carro de boi. Um carro de boi, colocaram a arca, colocaram vacas que tinham filhotes, bezerros, para puxar essa arca, e eles ficaram observando. Se as vacas fossem embora e deixassem os bezerros para trás, era o sinal de que de fato aquilo era de Deus, e foi o que aconteceu. Eles descobriram que Deus tinha estado no meio deles, e eles nem sabiam, nem perceberam. Mas isso foi o que os filisteus fizeram. Davi é homem de Deus, Davi é ungido de Deus, Davi é usado pelo Espírito de Deus, então ele tem que agir também com a sabedoria do céu. Mas em vez disso, ele usa um carro de boi. Ele coloca a arca, coloca 2 soldados, um chamado Uzá e o outro Aiô. Eles iam na frente do carro, e o carro puxado por bois. Numa certa altura os bois tropeçam, o carro vira, a arca já ia caindo. Uzá, então, segura a arca, para ela não cair, mas quando ele toca na arca, ele cai morto. Veja, a presença de Deus é uma coisa maravilhosa, mas você não pode associá-la com coisas mundanas, porque o resultado vai ser morte. Quantos estão me entendendo? Vou te dar um exemplo para você compreender melhor. Eu até escrevi isso aí no livro. É muito comum casais da igreja me procurarem, perguntando se tem algum problema eles assistirem vídeos eróticos, pornográficos, junto com a esposa, nada escondido, junto com a esposa, para apimentar o relacionamento deles. Eu sempre digo, filho, não é uma questão de certo ou de errado, ou de pecado ou não. É uma questão de origem.
isso é carro de boi ou isso é levita carregando a arca? Isso é carro de boi. Os filisteus lá fora usam isso para abençoar o próprio casamento. Nós não precisamos desse carro de boi. Você tem o Espírito Santo operando em você. Alguém fala, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer com que a minha vida sexual melhore? Sim, eu vou dizer para você. Eu fiz o desafio aqui ontem. Eu espero que ontem mesmo você já tenha cumprido o primeiro desafio, que é orar com a sua esposa antes de dormir. Eu não vou mandar você erguer a mão hoje, mas amanhã eu vou. Orar com a sua esposa. Então, falei para minha esposa que nós íamos orar, chamei ela para orar. Mas como é que nós oramos? A gente ora agarrado. Eu oro no cangote dela. Deus abençoe essa mulher. E ela começa a sentir o arrepio da unção. Oh Deus, ela não gosta que eu falo isso, me perdoe, eu vou parar agora. Olha para cá. Eu oro com ela, e depois ela ora comigo. E sabe o que acontece depois que a gente ora? Uma ternura. Eu olho para ela e falo, meu Deus, eu casei com essa mulher, ela é maravilhosa. Aí eu quero pular em cima dela. Não preciso de filme pornográfico não, lá em casa tem anjos de Deus. Não preciso dessas coisas, isso é carro de boi. Se você está fazendo isso, eu não estou aqui para te jogar pedra não. Estou aqui para te contar que tem uma maneira melhor. Carro de boi em algum momento gera morte. Se você está usando carro de boi, em algum momento aquilo pode ser morte. Há um tempo atrás um outro casal me procurou perguntando se tinha algo de errado levar a esposa no motel. Falei, sua esposa, você pode ir onde você quiser, você é livre. Mas se eu fosse você, não ia. Mas você falou que eu sou livre? Falei, quem sou eu para tirar sua liberdade? Mas se eu fosse você, não ia. Por quê? Pelo seguinte, você está entrando no motel, você abaixa para pegar alguma coisa. Naquele momento passa um membro da videira, e ele vê só a sua mulher. O que ele vai pensar? A fulana está traindo o marido. Você destruiu a reputação da sua mulher por causa de uma bobagem. Até provar que aquilo foi um engano, muita gente vai acreditar. E vai chamar você de outras coisas piores ainda. Mas você sabe que nada aconteceu. Mas você expôs a sua casa a uma situação de morte. Para que fazer isso? Para que fazer isso? Fuja desses lugares. Não seja comum, seja santo. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. Quantos dizem amém? E santidade não é oposto de pecado. Santidade é o oposto de ser comum. Comum. No mundo é comum certas coisas, mas seja diferente. Não seja comum. Quando a sua esposa pega uma joia e tranca no cofre, o que ela está dizendo? Que aquela joia, ela é valiosa, preciosa. Então ela tem que ficar o quê? Separada. Não pode ficar junto daquilo que não tem valor. O que é precioso, fica separado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você é precioso, você foi separado pelo Senhor. Não no sentido de que você é melhor do que os outros. Não. É no sentido que você é de uso exclusivo, propriedade exclusiva, pertence a Ele. Então se você pertence a Ele, eu te digo amorosamente, não seja comum. É comum falar palavrão, mas não seja comum. É comum as pessoas divorciarem quando tem problema no casamento. É comum. Meu desafio, você não seja comum. Seja diferente, seja valioso, seja precioso. Cuidado com o carro de boi. Carro de boi aponta para quê? Esforço humano. Já estou encerrando. Esforço humano. Deixa eu dar uma palavrinha para você aqui a respeito disso. Rapidamente.
Mas você tem que prestar atenção. Eu não sou contra palestrantes motivacionais. Coaches, não sou contra. Palestrantes motivacionais ensinam coisas como acredite em você mesmo, né? Continue, vai adiante, procure se aperfeiçoar, melhorar o que você faz, planeje a sua vida. Então veja, são coisas boas. Não tenho nada contra isso. Acontece que em algum momento esse palestrante, ele vai te dizer 5 coisas que vai mudar a sua vida. 5 chaves é o que ele vai te dar. E você rapidamente anota aquelas chaves. Só que depois não acontece nada. Aí você volta para ele e ele fala o quê? Você não aplicou direito. Você não fez direito. Se tivesse feito, teria acontecido. Ou seja, toda a responsabilidade está em cima de você. Você recebeu a chave, agora se vira. Qual que é a beleza do Evangelho? A responsabilidade está sobre ele. Estou te convidando a colocar a sua fé nele. Ele virá para transformar a água em vinho. Não quero que você me interprete mal, não. Olha para cá. Eu não sou contra mensagens do tipo 7 passos para melhorar a comunicação no casamento. 5 chaves para uma vida sexual frutífera. Não. Essas coisas podem funcionar. Podem funcionar. Qual que é a diferença? É que elas funcionam por um tempo. Depois você esquece. Você não consegue ficar lembrando de 7 coisas a vida inteira. Funciona por 1 mês, 2 meses, talvez alguns meses, 1 ano, mas depois passa. Não tem valor permanente. Mas quando você convida o Senhor Jesus para ser o centro do seu relacionamento, a mudança é permanente. Porque Ele é que te conduz e te lembra a respeito de toda a verdade. Ele é que te inspira a maneira de lidar com o seu cônjuge, maneira de lidar com o seu filho, aquilo que está acontecendo na sua casa. Ele te dá discernimento. Aleluia! Quantos dizem amém? Para encerrar, a Bíblia fala que Davi, então, daquela situação, mandou levar a arca para a casa de Obed-edom. Obed-edom recebeu a arca. Certamente a casa dele ficava quase de frente onde aconteceu o acidente. Talvez ele tenha dito: escuta, gente, vocês estão trazendo para minha casa, mas alguém acabou de morrer ali, vocês trazem para minha casa? Talvez, mas ele recebeu na casa. Ele recebeu a arca. E o que a Bíblia diz? Vamos ler o que a Bíblia diz? 2 Samuel 6:11. Ficou, 2 Samuel 6:11. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, quantos meses? 3 meses, foi pouco tempo. E o Senhor o abençoou, e abençoou toda a sua casa. Qual é o resultado da presença de Deus na sua casa? A bênção virá sobre você. A bênção virá sobre você. Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele disse que em 3 meses, Obed-edom ficou rico. Em 3 meses. Essas coisas, ganha carro do Flamboyant. Essas coisas acontecem com Obed-edom. Coisas impressionantes acontecem com Obed-edom. Eu consigo imaginar a cena, não é? De repente, Obed-edom acorda de noite, ele tinha pânico à noite, e ele acorda e está em paz, sem medo, porque tem uma presença na sua casa. Aí a dona Obed-edom fica mais apaixonada por ele, e os dois estão no love, porque a presença está lá. Quando o dia amanhece, ele vê que os filhos estão mais obedientes, estão mais estudiosos. Vai no quintal olhar para a sua horta, o alface está enorme, a couve está maravilhosa, e todo mundo fica perplexo. E aí as pessoas, os vizinhos, os que passam pela rua, olham para a casa do senhor e da senhora Obed-edom e falam: meu Deus, o que é isso? O que aconteceu com eles? E a resposta é única: eles trouxeram a arca para dentro da sua casa. Eu quero declarar hoje esse mesmo milagre na sua vida. Por que isso aconteceu?
Às vezes, quando a Bíblia não explica a causa, nós temos que recorrer ao significado dos nomes. Obed significa servo. Edom significa vermelho. Mas a palavra Edom é derivada de Dan. Dan é sangue em hebraico. Sangue, porque é vermelho. Então poderíamos dizer que Obed-Edom significa aquele que é servo do sangue. O que acontece quando você passa o sangue nos umbrais da porta? O anjo da morte não pode entrar. Invoca o sangue de Jesus hoje sobre a sua casa. Pastor, eu não consigo entender isso, eu posso fazer isso? Eu desafio você. Invoque o sangue sobre você, sobre sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os seus bens. Invoque o sangue do Senhor. O diabo não pode tocar onde está o sangue. O anjo da morte não pode tocar onde está o sangue. E onde está o sangue, a unção é colocada. A unção vem sobre o sangue. Obed-Edom foi abençoado porque ele é um servo do sangue. Quantos creem que são perdoados aqui? Você foi totalmente perdoado, lavado, purificado, justificado. E é por isso que a bênção de Deus está em você. E a presença de Deus não vai mais se ausentar da sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Nada, apenas chama por ele. Chama. Davi disse: como trarei a mim a arca do Senhor? Você hoje pode dizer: oh Deus Emanuel, Deus conosco, eu te convido, enche a minha casa da tua presença, enche o meu casamento, enche a minha vida íntima, enche a minha vida financeira, enche todas as áreas da minha casa com a tua presença, para que eu desfrute de bênção e favor do céu. Você tem fé para isso hoje? Então se levante em fé para orar agora, porque o Espírito Santo vai operar na sua vida hoje, em nome de Jesus. Quantos foram abençoados? Então amanhã chegue no máximo 7h40 para receber a palavra do Senhor. Porque quando você recebe a palavra, você ora com outro espírito, com outro coração. Vamos fazer isso por um instante agora? Queria que nós primeiro orássemos pela nossa casa. Você não vai primeiro orar pela sua mulher nem pelo seu marido. Os dois vão erguer as mãos e vão orar pela sua casa. Sua casa é abençoada. Os filhos que estão lá, os bens que estão lá, até os animais que estão lá dentro, tudo é abençoado, é guardado pelo sangue, e você vai chamar pela presença. Erga suas duas mãos para o céu. Eu quero ouvir a sua voz agora. Ore ao Senhor. Chama por Ele. Chama em fé.